Mike D, ele renovou ali a área de membros, muito obrigado, e disse: é válido dar feedback em estágios iniciais do desenho, quando, por exemplo, alguém passou do sketch para um desenho mais refinado e você já vê problema? Sim. Se você está vendo algum problema na fase de sketch, você pode sugerir modificações. Só que você tem que entender qual é a etapa que a pessoa se encontra, complementando a dúvida. Eu fui dar feedback para um amigo e ele meio que achou ruim eu ter dado feedback antes do desenho estar terminado. Então, depende muito. Se você tá vendo a pessoa e ela tá trabalhando ainda naquilo e você tá vendo ela sofrer por algo que você conseguiria remediar, eu daria feedback. Falaria, viu, tem um jeito mais fácil de você fazer isso, ou vai ficar melhor se você ajustar um pouco o gestual do personagem para fazer mais assim, assado. Tem que saber qual é a etapa que a pessoa tá. Se a pessoa não terminou ainda o desenho e você sente que ela vai chegar no resultado e que ela consegue melhorar aquilo sozinha, tem que deixar a pessoa fazer por conta. Porque ela, principalmente, ela pediu feedback. Essa é uma questão importante. Se ela não pediu feedback e ela tá trabalhando naquilo, você pode dar um toque como amigo, mas ao mesmo tempo tem que saber o seu lugar também. Se você não tá dirigindo a peça, se você só tá olhando a pessoa fazendo o trabalho, deixa ela fazer o trabalho. Deixa, ela vai aprender sozinha. Não adianta a gente querer ficar desenhando por ela, direcionando, pegando na mão pra desenhar o tempo todo. Deixa a pessoa errar um pouquinho, ela tem que entender também as dificuldades dela. Tem gente que não reage muito bem a feedbacks mesmo, né? Então, eu tava fazendo a direção da peça. Se você tava fazendo a direção da peça, é importante você deixar a pessoa fazer o máximo que ela conseguir. Fez o máximo que ela conseguiu, entenda no que você vai dar feedback, entenda qual é a etapa, o processo do artista também é importante você conhecer, e aí sim você dá o feedback. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você vai dar um feedback na etapa de desenho, e é um desenho mais gestual, não tem ainda aquele refino, não é um desenho que vai ficar muito estruturado, porque o artista ele tem o processo de trazer, por exemplo, o likeness dos personagens na etapa de pintura, ao invés de fazer na etapa de desenho. Eu sou um artista assim, que eu não fico refinando muito o desenho, né? Nesse caso, o gestual deveria ser o foco do feedback, a perspectiva, a estrutura, e não, por exemplo, o personagem não tá parecido com o design final. A roupa do personagem tem esse detalhezinho aqui. A linha não tá muito bonita. Esse tipo de feedback, ele mais atrapalha do que ajuda. Então entenda a etapa que você tá querendo dar feedback e faça de acordo com isso. De novo, se a pessoa tá se esforçando para ainda chegar no máximo que ela consegue fazer, deixa ela. Deixa ela. Chegou no máximo, aí você entra falando, acho que dá pra melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E uma coisa que eu faço também, não precisa mexer nessa, mas numa próxima, tenta fazer uns estudos de gestual antes de começar. Porque se a pessoa é iniciante, não adianta você ficar dando feedback porrada num desenho, porque ela só vai se frustrar. Porque ela não sabe fazer. Ela só não sabe fazer melhor. Então não adianta você ficar só dando porrada. Tenta dar uma sugestão, um ajuste de percurso para umas próximas peças, sugerir alguns estudos que ela pode fazer. Tem que lembrar que a trajetória de um artista é sempre a longo prazo, nunca a curto prazo. Tem que lembrar que essa pessoa vai ter que ter motivação para seguir nas próximas imagens, nos próximos e tal. Essa é a minha visão sobre feedback, sobre etapa, espero que tenha te ajudado de alguma forma, tá? Eu tento fazer isso. O Cledson é uma pessoa que dava feedback e eu puxei a orelha dele já bastante nisso, porque o Cledson ele não dava um feedback de orientação, de ajustes, de percurso. O Cledson refazia o desenho da pessoa. Esse também é um tipo de feedback que eu acho que é importante pro Cledson, mas pra pessoa vai frustrar ela e vai deixar ela mais perdida. Pode ser pontualmente legal fazer isso, mas fazer isso pra todo mundo, porque quando você refaz completamente o desenho num feedback, é como se você estivesse mostrando o jeito certo de fazer. E não existe jeito certo de fazer. Não existe. Por mais que você desenhe muito bem, que é o caso do Cledson, que ele desenha muito bem, o jeito que ele desenha não é o jeito certo de desenhar, porque não existe jeito certo de desenhar. Então o que eu acho que seria melhor? Apresentar umas referências, apresentar alguns artistas para aquele artista que está recebendo feedback seguir, se inspirar. É ajuste de percurso, nunca pegar na mão completamente e redesenhar para a pessoa. Porque o que vai acontecer é o que aconteceu já com o Renan, por exemplo, que pegou o desenho do Cledson, fez igual, claro que melhorou, mas será que ele aprendeu? Aí a gente fica sempre nessa dúvida. Será que ele aprendeu com isso?
Ou ele só usou o Cledson como uma bengala ali, sabe? De se apoiar nele completamente e não aprender realmente. Tem vários pensamentos sobre isso. Mas enfim, o Cledson acho que foi a única pessoa que eu dei feedback sobre dar feedback. Eu dei um puxãozinho de orelha, mas foi bom, acho que foi bom, porque... Pô, o Cledson tem muita fibra ali pra dar feedback pra um monte de gente, né? E ele tava se desgastando muito fazendo isso. Né? A Júlia falou, eu gosto de ver o caminho que o artista está propondo, é um caminho só. Eu adoro isso também, tem que... Quando a gente vai dar feedback, a gente tem que entrar na pira do artista, né? A gente não pode ter a audácia. A gente não pode ter a prepotência de achar que o nosso jeito é o único jeito ou o jeito certo de fazer as coisas. Então, mesmo que a gente esteja dirigindo uma arte, eu gosto de deixar o artista propor também coisas diferentes, de ficar mais solto. Eu não gosto de ficar podando, exato, eu não gosto de ficar cortando as asinhas. Eu acho que isso é muito frustrante pro artista. Tem coisa que realmente, de fundamentos, que vai ter coisa certa, coisa errada. Mas tem jeitos de você falar isso, né? Não gosto de dar feedback, eu sou iniciante, não me sinto no direito disso, não. Aí eu também não concordo muito, viu, Sara? Se você consegue visualizar alguma coisa que você aprendeu, eu acho muito importante pra sua trajetória ensinar também pra que você realmente se desenvolva também como artista. Então não precisa ficar palpitando na arte de todo mundo. Mas se você sente que você tem algo pra contribuir com uma outra pessoa, pô, dá uma dica que te ajudou. Você pode ter essa humildade de entender a sua posição, tipo, pô, eu sou iniciante. Mas tem uma dica que me ajudou muito, eu queria compartilhar com você. Posso? Perfeito. Tudo é conversa, galera. Tudo é conversa. O que vocês fazem quando recebem feedback não solicitado? Eu só tenho a minha carreira hoje por causa de feedbacks não solicitados. Eu agradeço, ou não falo nada, mas tipo, eu agradeço, mas... depende do contexto, né? Vai depender muito do contexto de como a pessoa fala. Se a pessoa foi grosseira e tal, eu vou dar uma ignorada só, eu não vou responder. Mas se a pessoa me der um feedback que eu vejo que tem coisas ali... E, de novo, tem que ter um pouco de humildade pra entender que a minha posição também, tipo, apesar de eu desenhar há muito tempo, pô, eu não sou o mestre do desenho, eu não sou o mestre da pintura, eu tenho muita coisa pra aprender. Então, quando alguém, especialmente se é alguém que eu admiro, chega e fala algum feedback pra mim, cara, eu vou realmente tentar... entender, tipo, perguntar, especialmente se for uma pessoa que eu admiro, assim. Agora, se for só o Zé Porva, que tá querendo só ficar falando um monte de groselha desnecessariamente, só pra me rebaixar, aí já é diferente, né? Aí tem que colocar as pessoas no lugar. Cada um no seu quadrado. Mas como eu disse, a minha carreira só existe por causa de feedback não solicitado. Porque quando eu fazia minhas lives, o Mike me mandava no final da minha live um feedback falando o que eu errei e o que eu não errei. O que ficou legal e o que eu errei. Na arte que eu tava fazendo durante as minhas lives. E eu não tinha tanta amizade com o Mike assim. Ele só mandava porque ele queria me ajudar. E era uma pessoa que eu admirava muito. Então eu aproveitei isso ao máximo. Ficava fazendo pergunta, eu ficava vendo o que eu podia estudar. Ele sempre deu feedbacks muito duros pra mim. Muito duros, pra ser bem sincero, assim. Mas que eu sempre recebi com o coração muito aberto porque eu sabia que tinha coisa ali. Se ele tava falando é porque ele realmente se incomodava com algumas coisas. E eu tentei me ajustar bastante ao gosto do Mike, digamos assim, em certos momentos. Mas eram bem duros. Não era fácil não, cara. Teve feedback aí que eu fiquei chorando já, velho. Me achando um merda. Mas assim, é que o Mike, ele não é uma pessoa... Ele é um cara sempre sorridente, sempre gente boa. Mas quando ele tá falando de trabalho e de arte, assim, ele é muito sério. Ele é muito sério e ele não fica medindo muita palavra não, mano. Se ele tem que falar, ele fala. E eu gosto muito disso nele. Mas, de novo, ele é um cara que sabe fazer isso porque ele dá aula há muitos anos. Então ele sabe fazer isso de uma forma... Enfim, ele fala coisas fortes com um sorriso na cara. Então você fala, que legal. Eu sou merda. Obrigado, mãe. Mas é um jeito que eu gosto, né? Mas, enfim... Eu gosto. Me ajudou muito, eu evoluí demais. Vocês não têm noção, galera. O quanto que eu evoluí, não só com os feedbacks, mas com a direção de arte dele, né? É assim nas aulas também, eu sou sensível. Cara, assim... Eu acho que... É que o Mike, ele é uma pessoa muito carismática, então ele vai falar qualquer coisa muito forte e ele vai falar isso de um jeito fofo, assim, sabe? Mas se você tá querendo ser amaciado, não é... Você não vai fazer um curso, né?
curso é pra, tipo, mano, vamos lá, não tem tempo, bora aqui, pá, pá, pá. Tem que ter um pouco de casca, tem que criar casca. Existe uma arte que seja 100% isenta de feedback? Cara, claro que não, né? Essa pergunta acho que se responde, né? Sempre tem coisa pra mudar, porque eu vou falar sempre coisas que são relacionadas ao meu gosto, né? Sempre vai ter alguém que não gosta do que você fez. Não tem jeito. As pessoas são muito diferentes, né? Tem uns não solicitados que são bons, que são aqueles de leigos, quando uma pessoa só comenta, nossa, que lindo esse cavalo, e é uma girafa. Aí você tem que rever algumas coisas, né? Crítica de criança é muito bom também. Elas têm zero filtro. Ou, tem uma priminha, que é a filha da minha prima, na verdade, né? Sabe quando você tem aquela expectativa boba de... Você vai fazer um desenho e a criança vai adorar? Eu desenhei eu desenhei a bonequinha dela, que ela não largava, assim, ela adorava aquela bonequinha. Era um ursinho, assim, sabe? Tipo, um ursinho. Aí eu fui lá e desenhei pra ela. Aí ela falou, quem que pediu o desenho? E, meu, ela pegou, era num post-it, assim, ela pegou e ela meio que rasgou o desenho, cara. Ela não gostou. Eu achei que a criança ia ficar encantada. Ai, nossa, habilidade de desenho. Mano, ela cagou pro meu desenho. Ela rasgou o post-it. Eu fiquei realmente chateado, cara. Falei, pô, desenhei o ursinho, você tá rasgando. Mas isso é bom, que coloca o artista no lugar dele, entendeu? Ah, baixa a bola aí. Ninguém te pediu esse desenho de urso. É que ela é muito criancinha, tá? Ela tinha, sei lá, 4, 5 anos, assim. Ela não... então... Ela não tenta nos impressionar, é 100% honesto. É, mano, o João já era diferente. O João era essa criança que chamava minha mãe de vó. E, mano, eu desenhava, assim, o Homem-Aranha. Eu aprendi a desenhar o Homem-Aranha por causa dele. Porque ele amava o Homem-Aranha. Aí eu desenhava o Homem-Aranha, assim, e ele, tipo assim, o olho dele, cara, ficava brilhando. E ele amava o Homem-Aranha. E aí ele guardou todos os meus desenhos do Homem-Aranha. Eu aprendi a fazer pra poder impressionar, assim, a criança. Falar, ó, eu sei desenhar o Homem-Aranha, que da hora. E ele, tipo, maluco, assim, falava, nossa, que foda. Então aprendam a desenhar esses personagens. Apesar de algumas crianças falarem que não pediram o desenho e que vão rasgar o teu desenho, algumas crianças vão gostar bastante e vão se divertir. E, pô, um ótimo exemplo disso é zoológico também. Quando eu vou no zoológico, mano, toda vez as criancinhas ficam assim, ó. Sabe, tipo, curiosa, querendo ver o que você tá desenhando. Pô, cara, é muito fofinho, velho. É muito fofo. Atrapalha um pouco. Né, a gente tá querendo desenhar ali, atrapalha. Mas é mó legal, cara. É muito fofinho, assim. Quem sabe essa criança vai lembrar disso no futuro e aí pode, sabe, querer continuar fazendo arte. É mó maneiro, né? Não confie em crianças. Não, confia sim, é legal. É legal aprender a desenhar. Cara, meio um rascunho, assim, sabe? Tipo, não precisa ser nada demais, assim. Mas às vezes você desenhar o personagem favorito vai fazer a criança... Você vai fazer o dia da criança, assim, sabe? Ela vai ficar super feliz, vai mostrar pra família inteira, que desenho do Homem-Aranha e tal. Da Patrulha Canina também é super legalzinho. No próximo aulão, vamos aprender a desenhar Patrulha Canina. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer. E embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.